Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Não é? E aí ele partiu do Negueb. Trampo para levar tudo isso embora. Trampo, exatamente. E aí, o que acontece? Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. E aí surge uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Aqui, Abrão, ele tem uma atitude que eu acho que é muito sábia. E poderia trazer muito aprendizado pra gente, tá? Porque olha o que Abrão faz. Pensa assim, Abrão, né? O significado de Abrão aí seria o que seria exatamente? Seria pai? É pai de um povo, né? Pai de um povo, ou seja... Não está errado falar pai exaltado. Certo. Então, pai de um povo é um pai que está na elite. Ou seja, a Bíblia, né, mais pra frente, lá na época de Jesus, né, você lê, acho que numa carta para Efésios, assim, que a gente deve instruir os filhos. Não existe uma definição sobre amar os filhos, necessariamente, por mais que a gente deva amar o próximo, mas a gente deve instruir os filhos. E Abrão, nessa postura de pai, né, e olhando para Ló como seu filho, cara, ele instruiu Ló, porque Ló ele ficou muito rico aqui. E não tinha registro de que Ló era rico antes. Não, Ou seja, ele enriqueceu ao longo da jornada. Sim. Só que enriqueceu com coisas diferentes de Abrão. Porque Abrão era rico em ouro, prata e gado. E Ló, ele tinha outros tipos de riquezas, como tendas, por exemplo. Não é? Então o que a gente percebe aqui? Que Abrão instruiu seu filho não dando peixe, mas ensinando ele a pescar. Só que com o passar do tempo, eles tiveram uma riqueza conflitante, que era o gado. Porque é o que o Rodrigo falou. Você tinha lá um espaço de terra, você tira isso com muito gado e falou, os pastores estão brigando. Né? Só que Abrão tomou a rédea do negócio. E isso é o que eu acho que é o grande aprendizado para a gente nos negócios. Abrão disse o seguinte, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Por que eu acho que isso aqui é sabedoria? Porque é o seguinte, a gente já passou por situações assim aqui no grupo. Você tem uma pessoa que você gosta muito e de repente vocês estão conflitantes, por algum motivo. Se você não fizer nada, você vai perder o negócio e a amizade. Se você fizer alguma coisa agora, você vai perder o negócio, mas mantém a amizade. No caso aqui de Abrão, fazendo isso, ele mantém esse laço de amor, de carinho, de honra, de respeito com alguém que ele amava. Por mais que, eventualmente, em termos de negócios, eles parem de fazer negócios juntos. Então essa é a sabedoria dele, de conseguir manter as relações, mesmo perdendo os negócios. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente deixa o pau quebrar. Então quando a gente vê que algo vai se destruir ali, é melhor a gente se antecipar, aceitar que isso vai acontecer e manter uma relação pessoal que é tão importante. É melhor, né? E aí nesse momento aqui, Rodrigo, o que acontece? Qual que é a lógica teológica aqui, onde eles estão ali numa região específica, aí de um lado você tem um vale muito fértil, do outro você tem um deserto, o que se sucede daqui pra frente? Cara, eu tava refletindo, dá muito trabalho ser rico nessa época. Porque os caras eram meio nômade, então tipo assim, tinha que ficar carregando ouro e prata pra todo lugar. É verdade. Pensa você com 50 cabeças de boi tendo que guiar no mais deserto. ou menos. Por isso que, por exemplo, o judeu... É muito trabalho. Mas é por isso que judeu é tão bom com ouro, por exemplo. Porque como eles foram expulsos e fugiram de vários lugares, é fácil levar, né? Eles precisavam se especializar em coisas que eles pudessem levar. Por exemplo, obras de arte, ouro. E ouro é o seguinte, você pega uma barrinha desse tamanho, cara. Vale muito. Né? Vale milhões. Lembrando que nessa época de Abraão não havia moeda. A moeda só vai ser inventada na época dos lídios. Não tinha moeda? Não, a moeda só vai ser inventada... Putz. Era troca de coisas, Eu fiquei triste quando vocês foram ao museu, foi muito rápido, né? Ali tinha muita gente, mas eu queria que um dia vocês fossem com calma lá. Eu vou mostrar para vocês o dinheiro da época de Abraão, que eu tenho lá. De Abraão? Mas eram barras, eram lingotes de prata, ouro ou bronze. Eu tenho de bronze, da época de Abraão. Então eram aqueles lingotes, isso que valia. E você faz o seguinte, eu tenho vários lingotes de prata ou de bronze, às vezes é até um pedaços assim. Aí eu quero comprar, por exemplo, essa xícara aqui do primo. Cara, corta lá você fala assim, quanto que você quer? Eu quero 15 ciclos. O ciclo era uma unidade de peso. Aí você coloca o peso aqui, pesa 15 ciclos de prata, tá aqui a prata suficiente, tá aqui o copo é seu. Assim que valia. Devia ter adulteração de balança pra caramba. Mas tanto é que uma das coisas que Deus fala na Bíblia é que você não deve pesar a sua mão na balança. E um dos critérios que havia do comércio para evitar no roubo do peso é que eu traria a minha balança também.
Ah, entendi. Então pesava na sua olha balança Você tinha e que na andar, minha. Você tinha que andar com dinheiro e uma balança, pra balança. provar. Que isso. E aí você entende por que era importante o camarada ter filhos. Nossa. O desespero de Abraão. Por quê? Pra carregar Se eu tudo estou isso. atravessando o deserto, eu tenho outras tribos atravessando ali. Quanto mais homens eu tiver que possam ser armados em torno de mim, mais protegido eu estou. Quanto mais filhos com suas mulheres, com outros filhos, melhor. Era um jogo de números. E como é que a minha riqueza era feita? Aqui, deixa eu falar só rapidinho como é que Abraão foi aumentando a riqueza deles no tempo. Lembra que eu falei 63% deserto? Uhum. Então o que acontecia? Quando as caravanas cruzavam o deserto, não tinha posto Graal para parar. Então o que muita gente fazia? Eu negociava terra. E eu negociava terra e havia todo um expertise disso. Eu já sabia que na sua terra pode ter água. Porque tem um rio ali e tal. Pá. Eu negociava terra, comprava terra na sua mão. Quando eu comprava terra, eu cavava. Se eu achasse um veio d'água e ali virava um poço, lembrando a diferença, cisterna armazena água de chuva. O poço brota a água de um lençol freático. Se eu armo um poço ali, eu sou o dono daquela parte, eu deixo alguém cuidando do poço. Qualquer caravana que passar ali vai ter que pagar um pedágio para beber água do meu poço. Ser dono de poços era uma coisa muito importante. E Agora no deserto, né? As pessoas Exatamente. passavam sede. Abraão, Isaac e Jacó tornaram-se donos de poços. Esses poços eram tão sérios que cidades como a cidade de Beersheba foi fundada a partir de um poço. Tanto é que Beersheba pode ser o juramento dos 7 ou 7 poços. Você está entendendo? Beersheba. Tem nos filmes que relatam assim, tem até, tipo assim, o poço fica meio que na praça central, né? Exatamente, Tipo assim, porque ali começou a cidade. é um Jesus, grande espaço, no Novo né? Testamento, vai conversar com a mulher samaritana, Sim. sentado no poço que Jacó tinha comprado e virou uma cidade naquela época. Era um point, né? Era um point. Aí eu deixo o poço aqui, mas eu continuo nômade. Por 3 razões. Por que então, já que eu comprei o poço, eu não fico aqui? 3 razões que eles continuam nômades. Primeiro, o costume. É igual cigano. Você sabe que tem cigano que tem casa própria, mas ele prefere continuar morando nos acampamentos ciganos. É uma questão cultural. É igual o beduíno, ele já acostumou a ser nômade. É igual caminhoneiro. Quem acostuma na estrada, o caminhoneiro quer matar o camarada e deixar ele trabalhando na mesma cidade. Cultura. Segundo, é uma maneira também de ampliar os meus negócios. Porque eu posso comprar outro poço, outro lugar. E quem que administra o poço? Geralmente alguém de muita confiança sua. Eles deixavam Um servos? filho. Servos. Lembra que Abraão vai ter o Eliezer, que é o servo dele, Sim, que vai até sim. buscar ele. Então o servo era quase que um filho. Por isso que Abraão também vai quase colocar um servo como filho. E a terceira razão é que uma das coisas que eles trabalhavam também é com comércio de bens. Lembra esse gado que ele tinha? Ele negociava esse gado. Você vai comprar um gado que veio de outro lugar. E eles traziam também, já na época, uma espécie de especiaria, de incenso, de tecido. Gente, não tinha o trabalho... Até na época da Idade Média, quando tinha os burgos, a burguesia, ou mesmo na época grega, da expansão do comércio grego, o comerciante tinha uma grande força na mão. Porque hoje, você pode estar aí com essa correntinha aqui que veio de Israel, a camiseta que foi feita em Taiwan, isso aqui que foi feito na China, você entendeu? Ou a folha de papel que veio de Singapura. Mas naquela época não, era muito raro. As coisas qualquer 2.000 quilômetros era uma eternidade. Então o camarada trazer para você um tempero que só tem daqui a 2.000 quilômetros. Sim. E o único jeito que você tem de ter aquele tempero é o dia que aquele camarada que viajou os 2.000 quilômetros trouxe para você, enfrentou o deserto e foi lá. Então realmente o comerciante tinha muito poder de fogo, financeiramente falando. Olha que interessante, então, né? Assim, Abraão, ele fez muito dinheiro com poços. Então aqui você Poços e além dos gados também que levavam. Além dos gados. Quando você fala de poços, né? Você tem 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, ele tinha algo único, ou seja, ele tinha um conhecimento específico. Porque não é qualquer um que fala, onde que eu cavo aqui? Né? Você precisa de um conhecimento específico. Exatamente. Aí Não é? gente, não tinha uma broca aí, não. Os Ou caras iam na talvez, raça, né? talvez nem ele tinha, mas ele tinha na equipe dele pessoas que tinham. Perfeito. Sim. Então existia ali, em posse dele, um conhecimento específico Uhum. de ele ou alguém do time. Não é? Essa é a primeira coisa. E o conhecimento vale dinheiro. Segunda coisa, ele fez algo que é fenomenal, que é o seguinte,
ele construiu um negócio que, além de resolver um problema, né, que é a sede, gera receita recorrente. Porque você bebe água e daqui a pouco você tem que beber água de novo, não é? E aí você tem que beber água de novo e tem que beber água de novo. Então, assim, é um negócio num setor perene, né? Você sempre vai ter gente precisando beber água. E além de ter uma receita recorrente, porque é um produto ou um serviço perene, você tem um tráfego recorrente também. Então, assim, você monta uma loja num shopping, se esse shopping tem sempre gente passando na frente da loja, você tem um tráfego ali. Se você anuncia no Instagram, você tem sempre gente no Instagram. Ali, devia ser provavelmente alguns dos postos dele, ou a maioria, ou todos, deviam ser em rotas onde as caravanas iam e vinham. Né, o tempo todo. E eu tô imaginando que a distância, né, de um posto para o outro, né, que seria equivalente a 1 grau para o outro, devia ser gigante. Então ele tinha um tráfego recorrente, uma receita recorrente e um conhecimento específico. Então Abrão era muito empreendedor. E mais, eu acho que a conversão quase certa, porque pensa assim, ó, eu não passo direito nessa rota, mas eu passo e descubro que tem um poço lá, para sempre, quando eu for para aqueles lados, eu vou ter que passar por aqui. Porque você conhece o poço lá de Abrão? E ninguém destruiu o poço, porque se um exército passar e destruir o poço... Todo mundo é prejudicado. Aí na volta ele vai beber onde? Ele precisa manter. Exato. Então ele estava protegido. E tinha mais um detalhe, o deserto não é estável. A gente olha aqui, a gente pensa o deserto assim, só aquela areiazinha. Não, o deserto muda muito. Então o poço é perene. Você acertou mesmo quando você usou a palavra perene. O poço é perene, mas as pastagens mudam. Porque o oásis, o fenômeno do oásis é aquela... Quando tem uma chuva, não chove no deserto, uma chuva cai em Jerusalém, por exemplo, e desce aquelas torrentes d'água, forma um rio, daqui a pouquinho o rio desaparece. E quando deixa a terra úmida ali, aparece às vezes um lago, e uma gramínea. E aí os rebanhos ficam ali. Só que aquele lago, aquela gramínea, dura por 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ele desaparece. E aparece um outro lago com outra gramínea em outro lugar. Então isso obrigava que os rebanhos também ficassem sempre procurando pastagens. Se eu posso fazer uma comparação, você tem aí aquelas investimentos na Bolsa de Valores de maior risco, e aquele de menor risco, né? Então é interessante quando o camarada coloca o dinheiro dele em algo que ele pode ganhar milhões ou pode perder, mas ele tem sempre aquela reserva numa coisa fixa que ele fala, se acontecer qualquer BO aqui, esse fixo aqui eu tenho. O poço está lá garantido. Não, cara, assim, quando você olha para Abrão e você leva isso para análise de ações, né? Assim, você olharia para, por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Né? É uma coisa que tem uma barreira de entrada grande. E, poxa, devia ter uma barreira de entrada grande, é fazer um poço na mesma região. Porque se você descobriu aquilo, cara, a pessoa não pode chegar aqui do seu lado e fazer um poço no seu lençol freático. Não tem como. Então você tem uma barreira de entrada, você que fez é seu. A não ser que alguém te mate. Né? Vai ter que ser mais forte que você. Na época devia ter isso. Então você tem uma barreira de entrada. Então você vai encontrar uma ação, você vai procurar alguma que tenha barreira de entrada. Depois disso, né, uma que tem receita recorrente. Eletricidade, você precisa usar eletricidade todo dia, senão você não sobrevive mais sem isso, não é? E aí quando você olha de tráfego, cara, você está morando na sua casa, você todo dia está lá usando eletricidade. E às vezes o posto também fornecia água para alguma cidade perto. Na época de Isaac, lá vai ter um problema, porque Abimeleque vai fazer um trabalho com Abraão, o rei dos filisteus, e depois, na época de Isaac, o pessoal vai estar querendo tomar os poços. Aí Abraão vai reclamar com o rei. Então, até a questão também da segurança, porque você fazia parcerias. Às vezes tem uma cidade aqui, mas eu sou dono desse poço aqui. Então, também você tem um bom trabalho de diplomacia. Eu deixei os meus empregados aqui, mas eu continuo nômade. Você entendeu? É aquele dono da empresa que ele tem uma multinacional, ele tem uma empresa nos Estados Unidos, outra no Brasil, mas ele mora em Nova York. Ele mora em Nova York, mas ele tem um no Brasil, ele tem nos Estados Unidos, ele tem na Argentina, tem no México, mas ele mora em Nova York. Então você tem que ter um CEO de muita confiança sua, que é o olho do dono que engorda o gado, então eu tenho essa equipe aqui que administra. E eu tenho que ter uma diplomacia muito grande com o reino próximo, porque se houver um ataque ao meu poço, esse rei pode receber uma mensagem e ir lá me defender, ou se unir com o meu exército quando a gente for lá para recuperar o que é meu. Olha só. Não, cara, e é tão impressionante, tô pensando agora, que assim, além de tudo tem mais uma coisa aí. É o negócio escalável. É um negócio escalável e que tem muito espaço para crescer. Ou seja, quanto do market share você tem?
Cara, você tem um deserto inteiro para fazer isso. Uhum. E você encontra uma lógica econômica, onde você tem o preço da terra, e aí você tem o quanto você gera de receita recorrente, Por causa vinda da água. Então é um cálculo simples, não é? E quando você tem esse conhecimento específico, cada poço que você faz aumenta sua expertise, o tamanho do seu exército, a administração dos seus recursos, você monta uma cadeia cada vez mais importante e você tem muito espaço para crescer. Então a Abrão tinha muito espaço para crescer, porque 63 para entrar no deserto, né? E naquela época as caravanas precisavam ir e vir, então ele tinha um negócio na mão incrível. Que legal, cara, que legal.